E a foguete da aliança, mais um dia para a glória do nosso Pai, amém? Em nome de Jesus, seja a melhor terça-feira da sua vida. Hoje é dia de culto, quebra de maldição. Hoje também temos a nossa reunião 144. Também temos o acerto da conferência. Gente, você que já tem o valor, acerta logo e vamos com tudo vivenciar a melhor conferência das nossas vidas, amém? Que em nome de Jesus esse dia seja um dia maravilhoso para a sua vida, um dia incrível, a melhor terça-feira de todas na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Vamos com tudo para o nosso job. Hoje a gente vai falar de Mateus 14. Mateus 14 é um texto maravilhoso. Fala sobre Herodes e a morte de João Batista. Fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Fala sobre Jesus andar sobre as águas. Fala sobre a cura de enfermos. É um texto incrível. E eu quero ler com vocês, eu separei a parte que Jesus anda sobre as águas, aqui do verso 22 ao verso 33. E eu quero te explicar um pouquinho, mais ou menos, sobre esse texto. Amém? Vamos ler então junto? Mateus 14, verso 22. Fala o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava lá sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos entender primeiramente o contexto dessa passagem, queridos. O contexto dessa passagem é que o Senhor Jesus estava numa dinâmica muito intensa no seu ministério. A rotina era pesada, as multidões viam para ser atendidas. Enfermos eram curados, endemoniados libertos, surdos ouviam, mudos falavam, pessoas de todos os tipos vinham até Jesus, prostitutas, publicanos. As pessoas tinham as mais diferentes necessidades e precisavam dos mais diferentes cuidados. A ponto que a Escritura nos mostra, em um determinado momento, que os discípulos eles não tinham nem tempo sequer para comer. Era um tempo de cansaço, de esgotamento físico. Além desse contexto de cansaço e esgotamento físico, um outro contexto também é que eles receberam ali uma notícia, os discípulos receberam uma notícia que os atingiu de uma forma muito ruim, que no caso foi a notícia da morte do precursor de Jesus Cristo, ou seja, a morte de João Batista. Eles ficaram sabendo que João Batista foram decapitados por Herodes. Então, é nesse cenário de perplexidade, é nesse cenário de esgotamento, é nesse cenário de cansaço, de fadiga, de agitação, que Jesus toma uma decisão de sair com seus discípulos para um tempo de refrigério, uma espécie de férias, digamos assim. Só que quando ele chegou nesse local de refrigério, nesse local, entre aspas, das férias, a multidão já tinha descoberto que eles estavam indo para lá, se antecipou, foi junto, e quando ele chegou, ele viu aquela multidão toda lá. Naquele momento, a Bíblia relata que ele teve compaixão daquela multidão. Ele curou, ele libertou as pessoas. Naquele momento, ele viu que aquela população tinha fome, não tinha o que comer, ele se preocupou com isso. E ele levanta o alimento, abençoa aquele alimento, distribui aquele alimento. A Bíblia relata que mais de 5.000 homens comeram daquele alimento e ainda houve sobra daquele alimento. Só que aquele momento começou a ter uma discussão de um cunho diferente daquilo que do que Jesus estava pregando, um cunho mais político, um cunho mais ou menos dessa linha, e fez com que Jesus percebesse essa situação, e antes de aquela situação se concretizar, dessa discussão crescer naquele meio dali, ele vira para os seus discípulos, despede os discípulos e fala: vai para o outro lado de barco e depois eu vou ao encontro de vocês. Ele despede a multidão e vai orar. E olha só que interessante que o texto nos traz, que no meio dessa trajetória dos discípulos para o outro lado, acontece uma tempestade enorme. E a Bíblia, na minha versão, no verso 25, fala o seguinte, que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas.
Primeiro ponto que eu destaco, querido, em algumas versões traz na quarta vigília da noite. Naquela época, a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira de 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 e a quarta de 3 às 6. Então, se a gente para analisar esse contexto, os discípulos ficaram no centro da tempestade por mais de 9 horas. Mais de 9 horas de desespero. O que Jesus está mostrando aqui pra gente é que a tempestade ela pode vir de 2 formas na nossa vida. Ela pode vir na nossa vida com o intuito de nos corrigir ou com o intuito de nos fortalecer, de esticar a nossa fé. Nos corrigir, por exemplo, mostra o exemplo do profeta Jonas, que quando um crente vai na contramão da vontade de Deus, Deus permite a tempestade não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar à sensatez. E no caso da esticar a nossa fé, de nos fortalecer, eu dou o exemplo de Davi, quando ele foi ungido rei, e mesmo assim ele permaneceu sendo perseguido ali por Saul. O exemplo de Paulo e Barnabé, que foram ungidos, foram enviados, e mesmo assim Paulo, por exemplo, foi apedrejado. Então a tempestade ela vem sobre a nossa vida. Só que o que Jesus está mostrando para nós aqui, nesse contexto, é que ele estava esticando a fé dos seus discípulos, estava fortalecendo a fé deles. Porque ele deixou os discípulos permanecerem nesse local de tempestade, nesse tumulto, digamos assim, durante mais de 9 horas. O que ele estava querendo mostrar é o seguinte, para os discípulos e também serve para nós hoje. Ele queria nos mostrar que quando os seus recursos, quando os nossos recursos chegam ao fim, os recursos deles estão plenamente disponíveis. Uma coisa curiosa é que o nosso fim pode ser o começo para ele. Quando não tem mais o que fazer, quando eu e você não temos mais o que fazer, ele tem tudo para fazer. Quando não há esperança, não há saída aos nossos olhos, ele cria saída. Esse texto nos mostra, queridos, que Jesus, antes de acalmar a tempestade, também é um ponto curioso, ele acalmou os discípulos. Ele fala o seguinte, que muitas vezes nosso interior tem o poder de potencializar a tempestade exterior. Por isso, potencializar negativamente essa tempestade exterior. Por isso ele acalma primeiro os discípulos para depois acalmar a tempestade. A mensagem que eu quero trazer hoje ela é simples. Ela fala o seguinte, está lá no verso... Deixa eu ver aqui. No verso 27, que fala que imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Então a mensagem é essa, não tenham medo, coragem, sou eu. Você pode estar passando por qualquer coisa na sua vida, pode estar passando a tempestade no seu trabalho, pode estar desempregado, saúde, pode estar passando por qualquer tipo de tempestade, mas o que Jesus está mostrando para você é que ele está vindo sobre as águas para trazer a saída, ele é a sua saída, ele fala para você, não tenha medo, coragem, sou eu. Entende o seguinte, ele está treinando você para 2 coisas. Primeiro, enxergar ele vindo. E depois, não tirar os olhos dele. Porque quando Pedro tirou os olhos dele, ele focou na tempestade e começou a cair. Então Jesus está mostrando nitidamente aqui, ó. Tá passando por uma tempestade? Olha, porque eu estou vindo. E quando eu chegar, não tira os olhos de mim. Permanece focado em mim. Amém? Entenda, a tempestade ela não dura a vida toda. No meio da viagem, vem a tempestade. Mas aquele que tem poder sobre todas as coisas, vem e acalma a tempestade. Então, que em nome de Jesus, você possa enxergar a solução vindo até você e que você possa, em nenhum momento, tirar os olhos dessa solução que se chama Jesus Cristo. Amém? Que essa palavra tenha te edificado, que em nome de Jesus hoje seja a melhor terça-feira da sua vida e que você possa tomar essa decisão. Não tire os olhos dele, enxergue. No seu fim é o começo da ação de Deus. Amém? Vamos com tudo, foco total, excelente terça. Hoje é dia de cumprir desafio, tem culto, tem reunião 144, visita 2 pessoas na sua semana, não abre mão. Amém? Jesus acima de tudo e ó, job na veia, vamos!